Nos últimos dias, o Brasil foi abalado por atualizações delicadas sobre o estado de saúde de Edu Guedes. O apresentador, querido por sua simpatia e presença marcante nas manhãs da televisão, enfrenta uma batalha cada vez mais desafiadora contra o câncer. De acordo com informações divulgadas pelo colunista Léo Dias, fontes próximas à equipe médica revelaram que o quadro clínico de Edu sofreu uma piora significativa, acendendo um alerta em toda a equipe que o acompanha. A notícia que mais causou comoção foi a suspeita de metástase. O tumor, inicialmente localizado no pâncreas, pode ter se espalhado para outros órgãos vitais, como o fígado e o intestino. Essa possibilidade exigiu uma resposta rápida e drástica por parte dos médicos. Até então, Edu seguia um tratamento considerado estável, com sessões regulares de quimioterapia sob controle. No entanto, diante da nova suspeita, o protocolo precisou ser ajustado com urgência. Agora ele passará por uma etapa mais intensa, com aplicações de quimioterapia mais fortes e a introdução da radioterapia como parte do plano de combate ao avanço da doença. A mudança no tratamento reflete a gravidade do momento, mas também a determinação da equipe médica em enfrentar todos os riscos com agilidade. A família, embora abalada, permanece unida e confiante nas decisões tomadas pelos especialistas. O agravamento do quadro pegou a todos de surpresa. Até então, a imagem passada era de otimismo e esperança. Mas os bastidores revelam que a situação é mais delicada do que se imaginava. Léo Dias afirmou que a decisão de manter o silêncio nos primeiros dias veio da própria família. A intenção era preservar a intimidade de Edu, evitando pânico e especulações até que os exames confirmassem o que de fato estava acontecendo. Durante esse período, amigos próximos e familiares mais íntimos foram avisados discretamente. A preocupação aumentou quando Edu passou a sentir dores constantes e sinais de fraqueza intensa. Esses sintomas acenderam um alerta entre os médicos, que agiram rapidamente para adaptar o tratamento à nova realidade. Apesar da gravidade do cenário, a família mantém a fé e evita declarações públicas precipitadas. Ana Hickman, parceira e amiga pessoal de Edu, tem se mantido próxima e solidária, acompanhando tudo de perto. Pessoas próximas afirmam que ela tem sido um apoio emocional essencial neste momento. Enquanto o público se preocupa e espera por boas notícias, uma pergunta ecoa no ar: até onde o câncer avançou? As próximas horas serão cruciais, e as atualizações que surgirem poderão mudar o rumo de toda essa história. O que vem a seguir pode surpreender ainda mais o país. Logo após os primeiros sinais de agravamento, uma ligação no meio da noite mudou o rumo das coisas. Ana Hickman, que acompanha Edu Guedes de perto desde o início do tratamento, foi chamada com urgência ao hospital. A equipe médica havia convocado uma reunião emergencial, e era essencial que ela estivesse presente. Segundo fontes próximas, os médicos queriam alinhar com os familiares os novos cuidados pós-operatórios. A cirurgia havia sido feita com sucesso, mas o risco de complicações ainda era alto. Por isso, Edu precisaria passar por cuidados intensivos nas próximas semanas com monitoramento constante, internação prolongada e protocolos rígidos para evitar infecções e instabilidade clínica. Ana, que já vinha assumindo um papel afetivo e prático fundamental na vida de Edu, foi informada sobre cada etapa. Nessa reunião, cirurgiões digestivos, oncologistas, nutricionistas e psicólogos clínicos participaram juntos. A presença dela não era apenas simbólica. Era estratégica. Edu confiava nela para tomar decisões difíceis, caso fosse necessário. O momento foi tenso e emocional. Todos os envolvidos sabiam que estavam lidando com uma doença imprevisível e agressiva. Mesmo com os avanços da medicina, o câncer no pâncreas exige respostas rápidas, e qualquer atraso pode custar caro. Ana, firme apesar da emoção, ouviu tudo com atenção. Seu semblante carregava cansaço, mas também responsabilidade. Foi nessa mesma noite que ela optou por se desligar das redes sociais temporariamente. A prioridade agora era Edu. E pela primeira vez desde o início da doença, Ana se recolheu totalmente. Seu silêncio, porém, dizia muito mais do que palavras. Na saída do hospital, ela não falou com a imprensa. Apenas acenou de longe, com os olhos marejados. O que ela ouviu naquela sala não era fácil de digerir. O tratamento de Edu se tornava mais complexo, e a participação dela seria ainda mais exigida nos próximos dias. Naquela madrugada silenciosa, enquanto o Brasil dormia, Ana Hickman enfrentava um dos momentos mais difíceis da sua vida. E tudo indicava que a partir dali, a luta seria ainda mais intensa. O que ela ainda não sabia era que o silêncio seria sua principal resposta. Após a chamada de emergência e a reunião médica, Ana Hickman sumiu das redes sociais.
Quem acompanhava seu perfil notou a mudança imediata. Antes ativa, sempre publicando mensagens otimistas, ela passou a manter completo silêncio. Nenhuma foto, nenhum vídeo, nenhum story. Apenas ausência. A atitude chamou a atenção de fãs, da mídia e de amigos próximos. Mas quem convivia com ela sabia. Era uma forma de se proteger e principalmente de proteger Edu. O momento era delicado demais para palavras superficiais. Era hora de silêncio, oração e presença total. O impacto emocional da piora no estado de saúde de Edu atingiu Ana em cheio. Mais do que uma companheira, ela era o principal pilar dele naquele momento. Psicologicamente abalada, ela optou por se afastar de tudo que pudesse distrair ou expor a intimidade dos dois. A casa virou refúgio. O hospital, uma extensão de seu lar. Dias depois, uma única publicação foi feita. Sem imagem, sem vídeo. Apenas uma frase escrita em fundo preto: estamos em oração. 3 palavras, mas carregadas de um peso profundo. A mensagem foi compartilhada por milhares de seguidores, amigos e colegas da televisão. Era o suficiente para confirmar: algo realmente grave estava acontecendo. O silêncio de Ana tornou-se eloquente. Não era mais necessário explicar. O país inteiro sentiu o que aquelas 3 palavras queriam dizer. A fase otimista havia dado lugar a um momento de incerteza, de espera, de fé. E Ana estava vivendo isso intensamente, longe dos holofotes, como sempre fez nos momentos mais difíceis de sua vida. Internamente, a equipe médica respeitou o pedido da família por privacidade. As visitas foram limitadas, o quarto foi mantido com controle rigoroso, e apenas poucas pessoas sabiam a real extensão do quadro clínico. Ana, ao lado da filha de Edu e de familiares próximos, passou a comandar a rotina de cuidados, buscando manter um ambiente sereno. Esse recolhimento não foi à toa. Era um movimento estratégico. Menos barulho, mais concentração. Menos exposição, mais proteção. Ana estava onde sempre foi mais forte, nos bastidores da vida real. Enquanto o mundo especulava, ela orava em silêncio. E aguardava com o coração apertado o que os médicos tinham a dizer. Após dias de expectativa e silêncio, a equipe médica decidiu se reunir novamente com a família de Edu Guedes. Dessa vez, o foco era prestar esclarecimentos sobre o estado atual e os próximos passos. O momento foi tenso, mas necessário. A transparência era a melhor forma de ajudar todos a se prepararem para o que viria. A boa notícia é que a cirurgia foi considerada bem-sucedida. O tumor principal foi removido sem complicações maiores, e Edu reagiu bem nas primeiras 48 horas após o procedimento. O oncologista responsável explicou que mesmo após a retirada do tumor, é comum que micrometástases permaneçam escondidas no organismo. Por isso, o protocolo pós-cirúrgico prevê tratamentos preventivos com quimioterapia e radioterapia. Cada decisão futura dependeria desses exames. Ana Hickman ouviu tudo com atenção, anotou detalhes e fez perguntas diretas. Sua postura serena ajudou a manter a calma dos demais. Ao sair da sala, ela não falou com a imprensa, mas sua expressão era um misto de alívio e preocupação. Do lado de fora, fãs continuavam mandando mensagens, flores e cartas. A comoção só aumentava. As pessoas queriam respostas, mas sabiam que naquele momento, o mais importante era respeitar o tempo da recuperação. A família se agarrou à notícia positiva da cirurgia. Mas todos sabiam, a verdadeira resposta ainda estava por vir. Os resultados dos exames poderiam mudar tudo. E com o tempo correndo, a espera se tornava cada vez mais pesada. Ainda havia esperança. Mas ela vinha acompanhada de uma grande interrogação. O que os exames iriam revelar? Pouca gente compreende o real perigo do câncer de pâncreas. Ele é conhecido como um dos mais silenciosos e traiçoeiros. Quando os sintomas aparecem, na maioria das vezes a doença já está em estágio avançado. Foi exatamente isso que aconteceu com Edu Guedes. O diagnóstico surgiu de forma quase acidental. Durante uma crise renal forte, exames de imagem revelaram alterações no pâncreas. O que parecia apenas uma complicação digestiva se transformou em algo muito mais sério. Se por um lado foi uma descoberta assustadora, por outro foi uma oportunidade. Ter encontrado o câncer antes de sintomas severos foi considerado um ponto positivo. A equipe médica explicou à família que mesmo com a cirurgia bem-sucedida, o tratamento precisava continuar. As células cancerígenas poderiam ter se espalhado de forma microscópica. Por isso, o protocolo agora incluía sessões rigorosas de quimioterapia para eliminar qualquer vestígio invisível da doença. O câncer pancreático exige vigilância constante. O corpo de Edu passaria por exames regulares, controle de marcadores tumorais e avaliações clínicas minuciosas. Qualquer sinal de reincidência precisaria ser detectado o quanto antes.
Essa nova fase exigiria ainda mais força de todos. Fisicamente, Edu teria que lidar com os efeitos colaterais da quimioterapia. Emocionalmente, enfrentaria o medo e a incerteza. Mas a família estava determinada a não deixá-lo sozinho nesse caminho. Ana Hickman, ao lado dos médicos, organizou toda a logística da nova etapa. Revezamentos de apoio, cuidados com alimentação, controle da medicação, horários rígidos. Nada podia sair do controle. Enquanto isso, o Brasil continuava em oração. A fé de milhares de pessoas virou combustível para a luta de Edu. Mas todos sabiam, essa batalha ainda estava longe do fim. O que ninguém esperava era o impacto dos próximos exames. Com a cirurgia realizada e os primeiros exames encaminhados, a equipe médica apresentou à família o plano de tratamento para os próximos meses. A prioridade agora era evitar qualquer risco de recidiva, ou seja, o retorno da doença. Por isso, a recomendação foi clara: iniciar imediatamente a quimioterapia preventiva. Esse tipo de quimioterapia é usado para eliminar possíveis células cancerígenas que não foram removidas durante a cirurgia. Mesmo com margens aparentemente limpas, o risco de micrometástases exige ação rápida e direta. Edu Guedes foi preparado para isso. Sabia que o tratamento seria agressivo, mas necessário. Além da quimioterapia, existe a possibilidade de incluir sessões de radioterapia, especialmente se os exames apontarem vestígios de comprometimento linfático ou tecidos próximos ao pâncreas. A equipe deixou claro que todas as decisões dependem dos resultados completos das biópsias. Esses exames em andamento revelarão o grau de agressividade do tumor e o tipo exato de células envolvidas. Essas informações são cruciais para ajustar a intensidade do tratamento. Tumores mais agressivos pedem respostas mais rápidas e potentes. No caso de Edu, a torcida da equipe médica é que o diagnóstico tenha sido feito em um estágio controlável. O oncologista principal explicou que o tratamento completo envolve mais do que remédios. É preciso cuidar da nutrição, da saúde mental, do repouso e principalmente do ambiente emocional do paciente. Felizmente, Edu tem apoio de sobra. A cada novo passo, Ana Hickman participa das decisões. Ela se tornou uma ponte entre os médicos e a família, ajudando a entender cada fase e traduzindo termos técnicos em gestos de carinho e cuidado. A confiança dela na equipe se reflete na segurança de Edu. Mesmo diante da gravidade, a sensação de organização e esperança dá força a todos. O tratamento será longo, com dias difíceis pela frente. Mas o foco agora é total na cura e na prevenção. Com o protocolo traçado e o coração fortalecido pelo amor da família, Edu Guedes se prepara para a fase mais intensa da batalha. E apesar do cansaço, ele não pensa em desistir. A esperança ainda respira forte em cada decisão. Apesar da gravidade do diagnóstico, os médicos destacaram que Edu Guedes reúne importantes fatores positivos que podem fazer diferença no sucesso do tratamento. Aos 50 anos, ele mantém uma boa condição física. Sempre ativo, com hábitos saudáveis e alimentação equilibrada, seu corpo responde melhor aos desafios que virão com a quimioterapia. Essa vantagem física é acompanhada de um perfil psicológico igualmente forte. Edu é conhecido por sua leveza e equilíbrio emocional, mesmo diante de grandes pressões. Segundo pessoas próximas, ele mantém o bom humor nos bastidores, mesmo em meio ao medo e à incerteza. Essa postura tem sido um diferencial desde o primeiro dia da descoberta da doença. Outro ponto fundamental é o apoio familiar sólido. Ana Hickman, sempre ao lado, tornou-se não apenas o braço direito, mas o verdadeiro alicerce emocional de Edu. Sua presença diária, suas palavras de encorajamento e seu cuidado prático fazem toda a diferença. A conexão entre os dois vai além da amizade. Neste momento, é um elo de sobrevivência. A filha de Edu, discretamente envolvida, também está presente. A união da família ajuda a manter um ambiente leve e acolhedor, mesmo em dias difíceis. Essa rede afetiva é essencial para que o paciente enfrente os efeitos colaterais com mais coragem. Além disso, o tratamento está sendo conduzido por uma equipe multidisciplinar. Oncologistas, cirurgiões, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos trabalham juntos para garantir não apenas a cura física, mas também o bem-estar emocional e mental de Edu. Esse cuidado integral é parte do sucesso em casos complexos como o dele. A psicóloga clínica que acompanha o caso enfatizou a importância da fé e da esperança no processo. Segundo ela, o paciente que se sente apoiado tem mais chances de resposta positiva. E nesse aspecto, Edu está cercado por amor e energia boa. Cada dia é uma nova batalha, mas todos esses fatores se somam como aliados. O corpo, a mente e o coração estão preparados. E o mais importante, ele não está sozinho.
A jornada é longa, mas os sinais de força estão por toda parte. À medida que as notícias sobre o agravamento da saúde de Edu Guedes se espalharam, o Brasil inteiro reagiu com emoção e solidariedade. O movimento espontâneo tomou conta das redes sociais. Milhares de fãs começaram a postar mensagens de apoio, vídeos de orações e declarações de carinho. Nascia ali um fenômeno. #ForçaEduGuedes. A hashtag rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados no país. Pessoas de todas as idades, regiões e crenças começaram a se unir em uma corrente de fé. A mobilização chamou a atenção de celebridades que também entraram na campanha. Nomes como César Filho, Ticiane Pinheiro e Ana Paula Padrão compartilharam mensagens públicas de apoio, expressando sua preocupação e carinho por Edu. As demonstrações não pararam nas postagens. Grupos de fãs organizaram vigílias virtuais, transmissões ao vivo com momentos de oração, mensagens positivas e troca de experiências. Em uma dessas lives, mais de 50 mil pessoas se reuniram simultaneamente para enviar boas vibrações ao apresentador. O impacto atravessou fronteiras. Brasileiros que vivem no exterior também se juntaram à corrente. Em países como Portugal, Estados Unidos e Japão, comunidades brasileiras realizaram encontros online com o único objetivo de pedir pela recuperação de Edu Guedes. O movimento ganhou dimensão internacional, mostrando o quanto ele é querido. A família ficou impressionada com a força dessa mobilização. Mesmo sem pedir nada, foi acolhida por um mar de amor. Ana Hickman, tocada pela repercussão, agradeceu discretamente através de amigos próximos. Ela preferiu não falar publicamente, mas sua emoção foi perceptível. A fé das pessoas virou combustível emocional para todos os envolvidos. Médicos, enfermeiros e profissionais do hospital passaram a sentir também a responsabilidade emocional de lidar com alguém tão amado. O clima de respeito e empatia tomou conta dos bastidores. A mobilização mostrou que mesmo em tempos difíceis, a solidariedade ainda é uma das maiores forças do Brasil. E para Edu, que agora inicia uma fase decisiva do tratamento, esse carinho coletivo pode ser um remédio a mais em sua caminhada. Mas o que ele ainda não sabia era como isso o afetaria diretamente. Quando Edu Guedes foi informado sobre o movimento nas redes sociais, sua reação foi imediata: lágrimas. Ele não imaginava que tanta gente estivesse torcendo por sua recuperação. O apresentador, que sempre teve uma conexão afetiva com seu público, ficou profundamente comovido ao saber do alcance da mobilização nacional. As mensagens que chegaram pelas redes sociais, os vídeos de oração e os gestos de carinho tocaram fundo em seu coração. Edu assistiu a trechos das vigílias virtuais, leu comentários enviados por fãs antigos e se emocionou ao ver crianças enviando desenhos e palavras de esperança. "Eu não sabia que significava tanto para tanta gente", teria dito a um enfermeiro. Para Ana Hickman, esse apoio público também teve um efeito poderoso. Sentir-se acolhida e acompanhada por milhares de pessoas deu a ela uma sensação de força e proteção. Durante dias difíceis, as mensagens de apoio foram como pequenos respiros em meio à tensão. "Não estamos sozinhos", ela confidenciou a uma amiga próxima. A família inteira se surpreendeu. Acostumada a lidar com os bastidores da televisão, não imaginava a dimensão do impacto que Edu havia deixado no coração das pessoas. O carinho era real, e isso passou a influenciar positivamente até o ambiente dentro do hospital. Médicos e psicólogos afirmaram que esse tipo de reação pública tem um impacto direto no emocional do paciente. A esperança se fortalece, a motivação cresce e até a resposta ao tratamento pode melhorar. Para Edu, saber que há tantas pessoas orando por ele se tornou um estímulo diário. Ele passou a sorrir mais, a conversar mais com os profissionais de saúde e a demonstrar gratidão por cada pequeno gesto. O carinho que vinha de fora se transformou em combustível por dentro. Nesse momento, mais do que nunca, a fé e a emoção se tornaram aliadas da medicina. E o que viria a seguir dependeria não só dos exames, mas também da força que brotava no coração de Edu. A comoção nacional diante da doença de Edu Guedes não surgiu por acaso. Ela é fruto de uma trajetória sólida construída ao longo de mais de 20 anos na televisão brasileira. Desde os primeiros programas até os dias de hoje, Edu conquistou não apenas audiência, mas respeito e carinho genuínos. Sua presença nas manhãs da TV sempre foi marcada por leveza, simpatia e carisma natural. Ao contrário de muitos apresentadores que buscaram fama com polêmicas ou confrontos, Edu seguiu outro caminho. Sua imagem pública é limpa, sem escândalos ou atitudes questionáveis. Isso tornou uma figura confiável e querida por diferentes gerações. Ao longo dos anos, ele construiu uma conexão verdadeira com o público.
Não era apenas o cozinheiro da TV, mas alguém que fazia parte do cotidiano das famílias brasileiras. A forma como falava, cozinhava, sorria e compartilhava suas experiências transformou o estúdio em uma extensão do lar dos telespectadores. Sua postura ética também foi fundamental. Mesmo diante de desafios pessoais e profissionais, manteve discrição e respeito. Nunca usou seu espaço na mídia para atacar, se promover com sensacionalismo ou entrar em conflitos desnecessários. Sempre se posicionou com equilíbrio, o que o tornou ainda mais admirado. Essa imagem sólida, construída dia após dia, é um dos motivos que explicam a enorme onda de apoio que Edu vem recebendo. As pessoas se identificam com ele porque ele sempre foi verdadeiro. E neste momento de fragilidade, essa relação construída ao longo do tempo se transforma em força. Mais do que um apresentador, Edu é visto como um exemplo de profissionalismo, humildade e autenticidade. Isso não se compra nem se inventa. É o reflexo de anos de trabalho sério, comprometido com o bem do público. Agora, diante de um dos maiores desafios de sua vida, essa base sólida se mostra ainda mais importante. Porque quando um comunicador é amado de verdade, o apoio vem espontâneo, sincero e duradouro. E é esse amor que o sustenta, dia após dia, nessa batalha contra o câncer. Mas por trás da imagem forte, ainda há incertezas difíceis de encarar. Mesmo com a cirurgia bem-sucedida e a quimioterapia iniciada, os médicos deixaram claro, o caminho ainda será longo e incerto. O câncer pancreático, conhecido por seu comportamento silencioso e agressivo, continua exigindo atenção constante. A possibilidade de metástase não foi completamente descartada, e isso mantém todos em alerta. Uma questão importante foi explicada à família: alta hospitalar não significa cura. Edu pode sair do hospital nos próximos dias, mas isso não representa o fim do tratamento. A recuperação completa depende de meses, ou até anos, de acompanhamento rigoroso. É um processo lento, que exige paciência, vigilância e força emocional. O câncer tem um comportamento imprevisível. Pode regredir, estabilizar ou avançar repentinamente. Por isso, o protocolo médico prevê exames frequentes e ajustes no tratamento conforme o organismo reage. Essa incerteza constante é uma das partes mais difíceis para o paciente e seus familiares. A equipe médica também alertou para a necessidade de preparação psicológica. Esperança é essencial, mas precisa ser equilibrada com realismo. Edu, que tem se mostrado otimista, também enfrenta momentos de silêncio, reflexão e medo. Ana Hickman e a filha dele são peças fundamentais nesse equilíbrio, ajudando a manter o foco e a tranquilidade. O mais importante agora é viver um dia de cada vez. Evitar projeções longas, respeitar os limites do corpo e da mente, e manter uma rede de apoio constante. O tratamento é exigente, mas Edu não está sozinho. A estrutura ao redor dele, tanto médica quanto afetiva, é um diferencial valioso. Médicos lembram que os próximos 3 meses serão decisivos. Os exames mostrarão se houve controle total da doença ou se será necessário redirecionar os cuidados. A partir daí, decisões delicadas poderão surgir. Apesar das incertezas, há algo que permanece firme: a fé. Em cada mensagem, em cada oração, em cada gesto de carinho, Edu encontra força para continuar. E é nessa combinação entre medicina e esperança que a batalha segue. Ainda há desafios pela frente. E a mente de Edu também enfrenta suas próprias guerras silenciosas. Pouco depois do início da quimioterapia, Edu Guedes gravou um vídeo curto para agradecer o carinho que vinha recebendo do público. O rosto mais abatido revelava o cansaço. Mas foi no olhar que todos perceberam. Ali havia uma luta silenciosa, muito além do corpo. A batalha contra o câncer não é apenas física. Ela também acontece dentro da mente. Edu, sempre otimista e cheio de energia, agora enfrentava momentos de introspecção profunda. A rotina hospitalar, os efeitos colaterais e a imprevisibilidade do futuro criaram um cenário emocional desafiador. Os médicos explicaram que esse impacto psicológico é esperado. Oscilações entre esperança e tristeza são naturais em pacientes oncológicos. E justamente por isso, o acompanhamento psicológico se tornou parte essencial do tratamento. Psicólogos passaram a visitar Edu regularmente, ajudando-o a organizar pensamentos, aliviar medos e encontrar forças internas para seguir. Ana Hickman também participou de algumas sessões. Como cuidadora emocional, ela precisava estar bem para continuar apoiando. As conversas com os especialistas a ajudaram a compreender melhor os altos e baixos de Edu, e a respeitar seus momentos de silêncio sem forçar otimismo. Mesmo nos dias difíceis, Edu continuava se mostrando grato. Em seu vídeo disse: "O amor de vocês me dá força. Estou lutando. Cada palavra me alcança."
Essas palavras curtas tocaram profundamente seus seguidores e mostraram o quanto ele estava sensível, porém firme. O tratamento psicológico foca, sobretudo, em acolher a vulnerabilidade sem negar a esperança. Não é sobre fingir que tudo está bem, mas aprender a viver com o que não se pode controlar. Edu, com o tempo, foi encontrando esse equilíbrio. Momentos de choro, insegurança e exaustão se alternavam com momentos de fé, gratidão e força. Era uma montanha-russa emocional, e ele estava determinado a permanecer no trilho, por mais difícil que fosse. A mente, assim como o corpo, precisa ser tratada com cuidado. E Edu, mesmo abalado, segue lutando. Diante da gravidade do diagnóstico de Edu Guedes, muitas pessoas começaram a relembrar casos semelhantes de figuras públicas que também enfrentaram o câncer de pâncreas. Entre os mais citados estão os nomes de Marcelo Rezende, Clodovil Hernandes e Lúcia Alves, personalidades que infelizmente não resistiram à doença. Marcelo Rezende, por exemplo, teve seu diagnóstico revelado em um estágio já avançado, o que limitou as opções de tratamento. Clodovil, além do câncer, enfrentava outras condições de saúde que complicaram sua recuperação. Já Lúcia Alves, atriz e cantora, lutou com coragem, mas também foi vencida por um quadro agressivo. No entanto, os médicos de Edu Guedes reforçam: cada caso é único. Comparações diretas não são adequadas nem úteis. A medicina evoluiu muito nos últimos anos, e cada paciente responde de forma diferente aos tratamentos. Hoje há protocolos mais modernos, tecnologias avançadas e medicamentos mais eficazes que não existiam há 10 ou 15 anos. No caso de Edu, o diagnóstico ocorreu de forma precoce, graças a um exame feito durante uma crise renal. Esse fator, embora assustador, permitiu que os médicos agissem com rapidez. A cirurgia foi realizada a tempo, e os protocolos preventivos já estão sendo aplicados. Além disso, Edu apresenta vantagens importantes que não podem ser ignoradas: boa condição física, alimentação balanceada, ausência de vícios e um forte apoio familiar. Esses elementos influenciam diretamente na resposta ao tratamento e na recuperação geral do paciente. Outro fator positivo é o acompanhamento psicológico constante. Muitos pacientes enfrentam o câncer sem apoio emocional adequado, o que afeta o sistema imunológico e a adesão ao tratamento. Edu está sendo assistido por uma equipe completa, e isso faz diferença. É importante lembrar que a comparação com casos anteriores pode gerar ansiedade desnecessária. Cada história é escrita com diferentes circunstâncias, momentos e recursos. A trajetória de Edu é dele, com seus próprios desafios e possibilidades. E se há algo que deve guiar esse momento, não é o medo do que aconteceu com outros, mas a confiança de que esta luta tem as suas próprias chances de vitória. Com a grande comoção pública e o aumento do interesse da mídia, a família de Edu Guedes fez um pedido simples, mas poderoso: respeito à privacidade. O momento que todos enfrentam é delicado, exige concentração, serenidade e paz. E nem sempre os holofotes ajudam nesse processo. Ana Hickman, que desde o início assumiu um papel essencial ao lado de Edu, tem se desdobrado para manter o equilíbrio entre manter o público informado e proteger a intimidade do companheiro. Em reunião com a equipe médica, ela reforçou: precisamos de tranquilidade para seguir lutando. Infelizmente, nos últimos dias, alguns veículos de imprensa ultrapassaram o limite do sensacionalismo. Notícias distorcidas, chamadas alarmistas e até tentativas de obter imagens sem permissão causaram desconforto. Isso gerou estresse não só para a família, mas também para a equipe de saúde, que se viu obrigada a reforçar protocolos de segurança. Por isso, o apelo é claro: apoie com respeito. A solidariedade pode continuar, mas sem excessos. Não é preciso invadir para demonstrar carinho. A força de uma oração silenciosa ou de uma mensagem sincera vale mais do que qualquer curiosidade vazia. O público, que sempre foi parte importante da vida de Edu, agora pode ser parte ativa da sua cura, mas de maneira empática e consciente. Cada pensamento positivo, cada palavra de esperança e cada prece tem o poder de alcançar quem precisa, mesmo sem barulho. Edu Guedes segue internado, em tratamento, cercado de amor, fé e cuidados profissionais. A jornada ainda não terminou, mas a esperança se renova a cada dia. Este momento é, acima de tudo, humano. Por trás das manchetes e das câmeras, há um homem em batalha, uma família em oração e um país inteiro torcendo pelo melhor. Que o carinho continue chegando, mas que venha com respeito. Porque às vezes a maior demonstração de amor é o silêncio cheio de fé.